Boa noite, tudo bem? Que bom você estar aqui junto comigo mais uma vez. E que bom a gente poder continuar se comunicando dessa maneira. Pena, porque nós não podemos estar juntos. Pena, porque nós não podemos compartilhar juntos o que Deus tem feito um com o outro. Mas que bom que mesmo nesse afastamento que nós temos vivido, nós podemos continuar a celebrar o nome do Senhor e contar para os outros a respeito da nossa fé, contar para os outros aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Que bom você poder estar participando desse culto e entrando em contato com o povo de Deus e também entrando em contato um com o outro dessa maneira. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, nós temos o nosso grupo, a nossa página no Facebook, nós temos uma página também no Instagram, e tudo isso serve, além do nosso canal no YouTube, e tudo isso serve para que nós possamos compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que nós acreditamos ser a verdade e nós entendemos que é a verdade total, absoluta, e isso nos motiva, essa certeza, essa alegria de sermos do Senhor, de vivermos na presença dEle, nos dá a certeza, nos dá a garantia de que temos um propósito muito maior do que simplesmente o de viver a nossa vida como se não tivesse o amanhã. Nós sabemos, há um amanhã e há um amanhã glorioso na presença do Senhor. Assim como há o hoje, e o hoje também é glorioso, o hoje também é maravilhoso. Por isso nós precisamos experimentar tudo aquilo que o Senhor nos tem oferecido. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família esteja bem, eu espero que a cada dia você esteja se sentindo abraçado pelo Senhor, que a cada dia você esteja sentindo o cuidado de Deus na sua vida, protegendo você e protegendo as pessoas que você ama. Algumas pessoas nós sabemos, talvez até próximas de cada um de nós, têm enfrentado algum tipo de problema, seja financeiro ou algum tipo de problema de saúde, mas nós sabemos que em tudo nós podemos tirar um proveito, em tudo nós podemos experimentar a graça de Deus e perceber o amor dele em nossas vidas. E eu quero dizer para você que eu estou contente por você estar tendo esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas eu gostaria muito, a cada semana eu tenho repetido isso, que você pudesse compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Por isso, compartilhe o vídeo com outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e experimente a alegria de ser instrumento de salvação à vida de outras pessoas. Nesse momento, eu quero compartilhar com você um texto no Salmo 135, uma porção apenas do Salmo 135. E diz assim: Louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios, na casa de nosso Deus, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. É nome amável. E não há nome sobre o qual a nossa fé possa ser estabelecida, possa ser fundada. O único nome é o nome do Senhor. O único nome é o nome do nosso Deus. E Ele tem nos oferecido o seu nome, nos tem oferecido um lugar ao seu lado, um lugar junto dele, nos oferecido um contexto de filiação. Nós somos seus filhos, filhos adotivos. Somos seus filhos e temos direito de herança, porque Ele nos concedeu isso, porque Ele estendeu para nós a sua mão, porque Ele nos ama, por seu amor imenso por nós. Nós não conseguimos compreender esse amor, nós não conseguimos compreender a amplitude da sua graça, mas nós sabemos o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos deseja. Por isso nós temos tanto para agradecer ao Senhor. Por isso nós oramos, por isso nós louvamos ao Senhor.
Por isso nós estendemos os nossos braços, mãos levantadas, em sinal de rendição ao Senhor, porque sabemos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se empenha para que cada um de nós esteja na presença do Senhor. Então, nesse momento, antes de cantarmos, nós vamos orar. Antes de ouvirmos a mensagem, nós vamos orar, porque é a oração que nos move, é a oração que nos faz, que nos dá essa ligação a cada dia com o Senhor. Junto comigo, feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Deus amado, todo-poderoso, em nome de Jesus, nós buscamos a tua face. Em nome de Jesus, nós buscamos o teu conselho. E em nome de Jesus, nós buscamos o teu amor. Porque sabemos que o Senhor é gentil, sabemos que o Senhor é amável, sabemos que o Senhor tem estendido a sua mão sobre as nossas vidas e tem nos protegido. Por isso, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos aos seus pés e declaramos toda a nossa fé, todo o nosso amor, toda a nossa dependência do Senhor. E pedimos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, derramando a Tua graça sobre nós, nos ensine a fazer aquilo que está no Teu coração. Nos protege da enfermidade, nos protege, ó Deus, das dificuldades do mundo, mas nos prepara para enfrentar cada uma dessas coisas. Seja enfermidade, sejam as dificuldades do mundo, sejam as armadilhas do inimigo, sejam homens perniciosos, homens malvados, que tentam transformar a nossa vida e machucar os nossos corpos. Mas em nome de Jesus, nós buscamos a tua face, porque em tudo nós vemos sentido, se o Senhor está junto conosco. Em tudo nós vemos sentido se o Senhor está presente nas nossas vidas. Por isso nós dependemos de Ti e entregamos a Deus cada aspecto da nossa vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aceita os nossos louvores, aceita as nossas orações, protege os nossos amigos das doenças, principalmente do Covid. Protege os nossos amigos e os nossos amados, ó Deus, das enfermidades, dos acidentes. Nos protege, ó Deus, e nos ajuda, Pai, a falar sobre aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, nos abençoa, derrama sobre nós o sangue do Cordeiro, o Espírito Santo da promessa, e nos guia, Senhor Deus, até onde o Senhor está. Nos guia, Senhor Deus, para termos uma vida longa e uma vida abençoada na Tua presença. Nós nos colocamos em Tuas mãos e declaramos, ó Deus, o nosso amor, porque o Senhor é Rei e o Senhor é digno de louvor, o Senhor é amável e nós dependemos do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Então, querido, eu quero dizer para você o quanto tem sido gratificante para mim poder compartilhar a palavra de Deus dessa maneira. A gente sempre tem aprendido a sair do nosso local de conforto e temos aprendido também a experimentarmos algumas novidades. Isso para mim, eu já contei isso algumas vezes, isso para mim é algo que é uma novidade. Para mim, isso que estamos fazendo é algo que me trazia, ou ainda me traz um certo desconforto, mas sei que o Senhor usa a sua palavra e usa os seus servos da maneira como Ele deseja. Então, eu quero dizer para você, enfrente as dificuldades, enfrente os locais de desconforto, saia do seu local de conforto, enfrente novas situações, aproveite tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Ouça a sua voz. Por isso, para ouvirmos a voz dele, eu convido você para cantar junto comigo e junto com o Ministério de Louvor. E o Ministério de Louvor tem se empenhado em fazer o melhor para que nós estejamos assim juntos. Mas não só no momento do culto, na preparação do culto também. Nós temos visto os nossos meninos se empenhando para colocar ali a legenda, o nome das músicas,
para colocar de maneira acessível a faixa, né, o trecho da Bíblia que a gente vai ler. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso enche o meu coração de alegria. Eu espero que enche o seu coração de alegria também. E eu espero que você possa orar por esses meninos, né? Especialmente para todos eles, todos os nossos queridos, os nossos meninos da igreja, mas principalmente o Jonathan, o Caleb, também nesse momento o Humberto e a Cássia, porque eles têm se colocado como instrumentos de Deus e têm se colocado como instrumentos a favor da igreja, têm se empenhado, acertando os vídeos que compõem esse culto, né? E feito de maneira que a gente possa experimentar, ou ter uma experiência mesmo, de culto muito próxima daquilo que nós gostaríamos de ter. Então, vamos servir ao Senhor junto com eles agora, cantando louvores ao nosso Deus. Santo, Santo, poderoso, carregado de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo.
vais fazer, com tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
que bom podermos tido essa experiência de louvor. Que bom termos tido essa experiência de compartilhar a presença de Deus e de louvarmos a Ele através dos nossos cânticos. O Senhor continua aqui junto conosco, o Senhor continua falando aos nossos corações e Ele continua evidenciando o seu amor. Essa semana nós iniciamos uma nova série. Relembrando, na semana passada encerramos uma série, foram 4 mensagens baseadas nos sentimentos humanos, na maneira como nós enfrentamos os nossos desafios e como nós podemos transformar algo que eventualmente pudesse ser negativo em algo absolutamente positivo, em algo que realmente possa nos transformar e realmente possa fazer diferença nas nossas vidas, transformando a alegria a tristeza em alegria, né? Não alegria em tristeza, de maneira nenhuma. O que nós queremos é o contrário, transformar a tristeza profunda em uma alegria plena, a certeza de que temos propósito, de que Deus age nas nossas vidas. Então, a partir dessa semana, nós vamos abordar alguns tópicos específicos na vida de Jesus e alguns momentos que foram realmente marcantes e que todos conhecem, todos podem até mesmo mencionar de cor, porque já ouviram várias histórias, já assistiram filmes a respeito disso, já tiveram oportunidade de ouvir outras mensagens, e nós voltaremos a esses tópicos porque são muito importantes. São muito importantes para sedimentação, para fundação da nossa fé. E através desses tópicos específicos, nessas 4 semanas, 4 momentos marcantes na vida de Jesus, na vida do nosso Senhor, do ministério dele, nós poderemos então fazer uma transposição do que ele fez para as nossas vidas, entendendo então o que ele fez, como o que ele fez se transcreve na nossa vida e como contar para as pessoas a transformação que aquele ato pode fazer na vida delas, assim como nas nossas vidas e eventualmente na sua vida. Se você ainda não teve uma vida transformada, uma experiência de transformação junto ao Senhor. Então, eu gostaria muito que você pudesse aproveitar cada um desses aspectos, que você pudesse aproveitar cada um desses momentos da história de Jesus, pudesse absorver profundamente cada uma dessas histórias e dessas verdades que estão contidas nessas histórias. Veja, não são mitos, eu digo história e não história, apesar que já não existe mais a diferença ortográfica, mas antigamente se escrevia história sendo referido a algo que realmente aconteceu, e história alguma coisa que se referia a algo vindo da imaginação. E eu não estou me referindo a mitos, eu estou me referindo a realmente o que aconteceu. Realmente aconteceu. Aquilo que a Bíblia trata não é mito, não existem mitos na Bíblia, existem fatos históricos, que para nós não necessitam de outras comprovações a não ser a nossa fé. No entanto, muitos desses fatos já têm sido confirmados através da história da humanidade. Mas especificamente a respeito de Jesus, muitos e muitos aspectos do que ele falou, do que ele viveu, podem ser aplicados e são completamente aplicados em nossas vidas hoje. Uma das coisas que a gente mais ouve é a respeito da antiguidade dos ensinamentos de Jesus.
que não se aplicam ao estado atual, que não podemos fazer uma transposição daquilo que aconteceu naquela época com o que vivemos hoje. Se você pensa dessa maneira, você está enganado, muito enganado, porque tudo o que Jesus viveu e todas as coisas que ele ensinou são completamente aplicáveis em nós, em nossa vida, em nossa história, e são um fundamento para a nossa vida, para termos uma vida de qualidade, para termos uma vida alegre, feliz, completa e plena. Por isso que é tão importante, vez por outra, nós voltarmos a assuntos que eventualmente já foram abordados. Por isso que é tão importante que eventualmente nós retornemos a assuntos que talvez você julgue que já foram completamente tratados, quando na verdade nem começou-se a tratar, né? Então eu espero que você possa aproveitar muito bem essas 4 semanas, essa semana e as próximas 3, e eu espero realmente que você possa crescer espiritualmente, que você possa crescer pessoalmente de maneira abundante nessas semanas, e que você possa realmente contar para outras pessoas tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito e fará na sua vida nos próximos dias, e tudo aquilo que ele tem para fazer em sua vida a partir de agora, tá certo? Então vamos começar com o nosso primeiro ponto. O tema dessa mensagem é a água que virou vinho. E ela está baseada no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E o início desse capítulo é assim. João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Tudo o que lhes mandar. É interessante você perceber algumas atitudes e algumas. É muito importante você compreender que todas as passagens relacionadas ao Senhor Jesus, elas estão intimamente ligadas com cada um de nós. E nós precisamos entender que o que Jesus fala e as coisas que acontecem nas suas atividades, elas sim dizem respeito a cada um de nós e individualmente a cada um. Quando você percebe que o Senhor Jesus, ele tinha uma vida social, quando você percebe que o Senhor Jesus, junto com seus amigos, os seus discípulos, eram convidados para casamentos, eram convidados para almoçar na casa uns dos outros, que eles eram procurados para oferecer conselhos, eles eram procurados, o Senhor Jesus era procurado também para receber doações, eventualmente. Quando você percebe isso, você vê que a dinâmica de Jesus era absolutamente parecida com a nossa. Antes dele se dedicar ao ministério, antes dele entregar a sua vida ao ministério, mesmo sendo o Cristo, ainda não havia sido inaugurado o seu ministério de Cristo, né, de Messias, ele tinha uma vida, ele trabalhava,
ele produzia certas coisas, ele conduzia a sua casa, ele era a pessoa que assegurava bens à sua mãe, ele era alguém reconhecido na sua comunidade. As pessoas o conheciam, mesmo antes dele ter se tornado, ou dele iniciar o ministério, dele ter se tornado publicamente um rabi. Ele já era como se fosse um rabino hoje. Ele já era reconhecido como uma pessoa de importância. Ele já era reconhecido como alguém que tivesse que tinha uma palavra a ser oferecida em momentos específicos. Assim, quando você percebe que ele era convidado, que ele foi convidado para um casamento, você consegue compreender que, para que você seja cristão, para que você seja alguém que realmente faça diferença nesse mundo, você precisa relacionar-se com as pessoas. Você precisa ter vida social. Eu sei que hoje em dia, nesse momento específico, nossa vida social se restringe a algumas limitações. No entanto, é importante que nós possamos compreender, que ele nos ensina a vivermos as nossas vidas. E vivermos as nossas vidas significa trabalhar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Significa, se você é filho ainda e vive dentro da casa da sua mãe, do seu pai, significa que você precisa sim arrumar a sua cama, arrumar o seu quarto. Significa que o banheiro precisa ser limpo. Significa que a louça precisa ser lavada. Significa que as contas precisam ser pagas. O dia a dia. Porque por mais que nós que a nossa crença, que a nossa fé, que o dia chega, né, o dia do Senhor chega logo, e que maravilha vai ser quando ele vier. Nós também temos que entender que até que aquele dia aconteça, nós precisamos viver. Sabe, o apóstolo Paulo, em momento algum, deixou de exercer a sua profissão. Né? Depois que ele saiu de Jerusalém e começou a pregar a palavra, tornando-se discípulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele não pregava uma mensagem, corram todos para as montanhas, que o fim está próximo. Não, pelo contrário. E nem há uma mensagem específica, há um trecho, um sermão específico de Jesus a respeito disso, dos dias finais, mas ele não fala em nenhum momento, deixem de viver, esqueçam a vida e se escondam. Não, ele fala, preparem-se. Preparem-se. E veja, o apóstolo Paulo, ele pregava e ele anunciava, ele cria verdadeiramente que o Senhor Jesus viria no seu tempo de vida. Entenda, mas isso não significou em momento algum que a sua vontade de anunciar Jesus em todos os lugares deveria ser limitada por qualquer convicção de que Jesus viria dali a uma semana. Pelo contrário, ele continuava vivendo, ele continuava planejando, ele continuava produzindo. E é assim que deve ser a nossa vida, querido. E é assim que deve ser a sua vida. Preparo. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para que, no momento específico, no momento em que houver realmente necessidade, você não seja apanhado de surpresa. Então imagina que você não pudesse mais trabalhar, que você de alguma forma não tivesse nenhuma condição de trabalhar, porque aconteceu algum acidente, ou você perdeu o emprego, ou aconteceu alguma situação que impede você de trabalhar. Se você não
guardou, se você não se preparou de alguma maneira, você vai passar sérias dificuldades, sérias necessidades. E o que esse texto nos diz, esse texto, na verdade, ele nos diz muito a respeito disso. Porque eles foram convidados a um casamento. Maria foi convidada a um casamento, Jesus e os seus discípulos também. E nesse casamento houve a festa, evidentemente. E durante a festa, que era uma festa grande, era uma festa com uma série de etapas que precisavam ser atendidas. Era uma festa simbólica, as festas de casamento, já naquela época elas simbolizavam o futuro e a prosperidade que aquele casal teria, o que almejava ter. Então, quando a Maria fala para Jesus, eles não têm mais vinho, Jesus pergunta para ela, e aí? Se fosse na nossa linguagem do dia a dia, e aí, mãe, o que eu faço? O que você quer que eu faça? O que a gente pode ler nessa passagem é a seguinte: Jesus, ele está dizendo, eles deveriam ter se preparado. Eles deveriam ter imaginado que o vinho acabaria. Eles deveriam ter racionado a distribuição do vinho, ou eles deveriam ter comprado mais vinho. No entanto, eles não fizeram isso. E o que acabou gerando? A falta de vinho. Isso naquela situação, assim como hoje, se você faz um casamento e falta comida, é triste para o noivo, para a noiva, para a família dos noivos. Pensar que alguém possa sair da festa de casamento do seu querido ou daquela festa de casamento falando mal, dizendo, puxa, eles não se prepararam. A primeira lição que a gente pode ter, a primeira lição que você pode ter com esse texto é: esteja preparado. Esteja preparado para todas as coisas. Esteja preparado espiritualmente. Esteja preparado fisicamente. Esteja preparado emocionalmente para todas as coisas. Para todos os momentos, porque certamente haverá momentos difíceis, certamente haverá momentos trágicos, certamente haverá momentos que você desejaria que não tivessem acontecido. No entanto, Jesus ele não está dizendo, eu não vou fazer, eu não vou realizar, eu não vou tomar uma providência, mas ele diz, o que eu tenho com isso? Eles deveriam ter se preparado. Agora imagina se algo assim acontece, daquilo que eu mencionei antes, um problema sério na sua família, um problema sério com você, e você já está preparado. Então você se ajoelha, louva o Senhor e diz, Senhor, a situação mudou, eu estou em uma dificuldade agora, mas eu me preparei. A partir de agora me ajuda a conseguir outro lugar para eu trabalhar, outro lugar para eu morar, outra situação ou me dá forças para descobrir uma saída para essa situação. Mas eu te louvo porque o Senhor me ajudou. Eu te louvo porque o Senhor me instruiu. E é assim que a gente deve estar preparado. É assim que a gente deve estar preparado para todos os momentos. Preparados para os momentos bons e preparados também para os momentos que não são bons. Então, querido, a primeira coisa que a gente pode entender nessa mensagem é: esteja preparado. Esteja preparado, porque pode haver uma transformação. Esteja preparado, porque o mundo pode mudar de repente. Esteja preparado para todas as coisas. Então, ainda no versículo 4, nesse segundo ponto, eu quero que você veja o seguinte. Versículo 4, Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais:
façam tudo o que ele lhes mandar. Ali havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Eles assim o fizeram. O segundo ponto é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Saber que Ele precisa estar presente nas nossas decisões. Que Ele precisa estar presente em tudo aquilo que a gente anseia realizar. E, eventualmente, o que Ele fala conosco, eventualmente, o que Ele nos ordena fazer, possa parecer estranho, possa parecer até contra a natureza. Mas, querido, eu digo para você, é assim mesmo. Porque, imagina, acabou o vinho. Acabou o vinho. Então, Jesus ordena que sejam trazidas bacias, recipientes específicos para colocar água que seria usada para purificação ritual das pessoas que entrassem naquela casa. E ele pega e ele diz para aqueles homens que serviam a festa. Ele diz: encham de água. Talvez eles tenham pensado, mas tudo bem, eu vou encher de água, porque Jesus é alguém que é importante, a gente conhece ele, a gente tem ouvido a mensagem dele, mas, querido Jesus, o que está faltando é vinho e não água. A água tem bastante. Mas Jesus pega e diz para eles: encha de água. Não encha de vinho. Eu não vou dar dinheiro para você comprar vinho. Eu quero que você me obedeça e faça exatamente aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Acontece que muitas vezes, quando nós ouvimos o que ele fala para nós, quando nós ouvimos aquilo que vem dos seus lábios ou vem da Bíblia, vem da Escritura, quando nós ouvimos isso, as suas palavras, nós questionamos. Nós questionamos a praticidade do que a gente está ouvindo. A gente questiona a praticidade daquilo que ele está nos orientando a fazer. Ou então, quando a gente em oração se coloca diante de Deus e orando, pedimos: Senhor, nos dá uma orientação, Senhor, nos dá um caminho, ou me dá, né, orando assim, especificamente: Senhor, me dá um caminho, me dá uma direção, eu preciso saber o que fazer. E aí você ouve, porque ele fala. Você ouve porque ele fala. Então, aí ele pega e ele diz para você: muito bem, você fica parado agora. E aí você: mas Senhor, o Senhor está me mandando ficar parado? Por que eu deveria ficar parado se agora é o momento para eu agir? E aí Deus continua falando para você: fique parado. E aí você pega e fala: não, tudo bem, Senhor, o Senhor está me dizendo para eu ficar parado, mas eu preciso agir. Eu preciso tomar uma providência, eu preciso tomar um caminho agora. E aí você vai, toma uma direção, e essa direção te leva ao sofrimento, te leva à amargura, ao fracasso. Porque você buscou o Senhor, porque Deus disse para você fazer uma determinada coisa e você fez o oposto daquilo que Ele tinha dito a você. Então entenda,
que eventualmente o que ele fala para mim, o que ele fala para você, eventualmente pode soar estranho, eventualmente pode soar como algo é, é, contra a cultura, contra o que naturalmente eu faria. Mas veja, você está pedindo orientação ao Senhor, você está pedindo a orientação a Deus. E se ele te aponta um caminho, se ele te aponta uma direção, é importante que você obedeça. Se você pede uma orientação para alguém, por exemplo, você acabou a bateria do seu celular, você ficou sem GPS num lugar que você não conhece. E aí você procura alguém que possa te ajudar, você procura um oficial, um soldado, um agente de trânsito, um taxista, e pergunta para ele qual a direção né, como eu faço para chegar naquele determinado endereço. E ele te dá as orientações e fala, segue por aqui, a direita, a esquerda e a direita. Direita, esquerda e direita. Você, muito obrigado. Aí você faz esquerda, direita, esquerda. Você não vai sair no mesmo lugar. Você não vai chegar onde você gostaria de ter chegado. Talvez você não consiga nem sair dali. Entenda, já houve inclusive situações muito complicadas de pessoas que, não compreendendo a orientação que o GPS estava oferecendo, acabaram se colocando em situação de risco extremo. Então entenda que, eventualmente, aquilo que o Senhor nos orienta a fazer possa parecer difícil, possa parecer errado, mas, querido, se a gente busca a orientação dele, nós temos que entender que o que ele orienta é o correto. O que ele orienta é o correto. Veja, entenda que antes, né, no primeiro ponto dessa mensagem, qual foi o tema, qual foi a premissa de que não estávamos preparados. E não estando preparados, buscamos a orientação do Senhor. Buscamos o auxílio do Senhor. Então, se não estávamos preparados, se não levamos um cabo de bateria, se não levamos um outro meio para a gente se localizar, se acabou o combustível, se a gente não se preparou e a gente busca a orientação do Senhor naquele momento, querido, o melhor é você obedecer o que Deus está te falando para fazer. O melhor é você obedecer aquilo que Ele está te orientando a fazer. O melhor é você deixar o orgulho de lado, e deixando o orgulho de lado, você possa entender que Ele, o Senhor, tem as melhores coisas, tem as melhores palavras, tem os melhores caminhos. Então veja, quando ele orienta, a partir do versículo 6, a respeito daqueles 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, ele fala para tomar determinadas providências. E é assim que ele age. Ele age falando conosco de maneira prática. E a palavra de Deus está cheia disso. Em uma outra mensagem, algum tempo atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, eu mencionei um salmo, e esse salmo foi muito importante para mim. E esse salmo fala a respeito, no começo da minha vida, esse salmo fala assim a respeito do preguiçoso. Né? E especificamente para mim, porque era a época que eu precisava do meu primeiro emprego, e eu não encontrava um primeiro emprego, então eu comecei a orar e pedir a Deus que me orientasse. Abri a Bíblia e cheguei naquele provérbio. E naquele provérbio estava escrito, ó preguiçoso, o que você está esperando aí? Vou
recitar esse versículo de uma outra maneira. Ô preguiçoso, por que você está aí sentado, esperando que o emprego caia no seu colo? Presta atenção nas formigas, elas não têm chefe, não têm capitão, mas elas sabem o que fazer, elas se preparam para o inverno, para que elas tenham comida. Quando eu li esse texto, foi como se especificamente eu sei que aquele texto naquele momento era para mim, especificamente para mim. Tomei a minha posição, saí do meu local de conforto e consegui o meu emprego. Então entenda que, eventualmente, quando a gente procura a orientação, não é eventualmente, é sempre. Mas eventualmente, se você procurar a orientação de Deus, com certeza Ele vai responder para você. E por mais que pareça para você algo difícil, entenda que Ele tem o melhor. Por mais que pareça algo absurdo, Ele tem para você o melhor. Por mais que seja contrário às crenças que você tem nesse momento, entenda que o que Ele tem para você é melhor do que o que você imagina que seja bom para você. Então, se você procura a orientação de Deus e procura ler a Bíblia, procura orar, quando Ele te responder, e Ele vai te responder, eu aconselho você a atender o que Ele falar. E assim você vai entender que o Senhor, Ele tem o melhor para você. E assim você vai entender que aquilo que eventualmente você possa ter julgado como algo que poderia destruir a sua vida, pode ser o momento, a pedra de toque, o ponto de transformação da sua realidade toda. Basta que você creia e basta que você obedeça ao Senhor. Então, você vai obedecer ao Senhor ou vai continuar lutando? Você vai obedecer ao Senhor ou você vai continuar dizendo, não, eu vou fazer as coisas do meu próprio jeito? Você pode escolher. Ele não te obriga. Mas se você pedir, é melhor você atender o que ele te disser. Porque atendendo o que ele te disser, você vai encontrar muito mais do que você sonhava, muito mais do que você imaginava. Basta você acreditar. Basta você confiar. Basta você disser, Senhor, eu aceito. Senhor, eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. Então, em terceiro lugar, o que nós podemos ver aqui a partir do versículo 8, capítulo 2 de João, capítulo 2, versículo 8. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então você veja que interessante. Veja que coisa maravilhosa você poder perceber que aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você julga como sendo o certo para a sua vida, com Jesus, com o Senhor, pode ser algo muito maior e muito melhor. Quando o mordomo ali, o responsável pela festa, em uma outra versão diz mestre-sala, né? Então, aquele mestre-sala, aquele
anfitrião contratado para organizar a festa, quando ele prova do vinho que havia sido providenciado, ele fica encantado com o sabor, ele fica encantado com a cor, ele fica encantado com a qualidade daquele vinho que ele está recebendo ali. E mal sabia ele que aquele vinho que ele bebia tinha sido tirado de talhas, de recipientes específicos para purificação das mãos, para purificação das pessoas que entravam naquela casa. E veja, era muito vinho, era vinho que daria para servir para mais uma festa, provavelmente. E ele fica encantado com o dulçor daquele vinho, com a qualidade daquele vinho, e chama o noivo e fala: olha, você entregou o melhor vinho agora, você fez o contrário. Você agiu na contramão do que as pessoas costumam fazer, você está entregando o melhor vinho agora que as pessoas já beberam bastante. Certamente a sua festa vai ser um sucesso. Certamente o seu casamento vai ser um sucesso. Certamente aquilo que você tem planejado vai ser muito melhor do que você imagina, porque você está sendo surpreendente. Querido, eu quero que você compreenda o que acontece quando você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, você é surpreendido. Quando você obedece a Deus, você surpreende as outras pessoas. Quando você anda na contramão do que todo mundo acredita ser o certo, e você passa a agir de acordo com as convicções que o Espírito Santo lhe fornece, quando você ora, quando você jejua, quando você estuda a palavra de Deus, quando você obtém as certezas que o Espírito Santo te oferece, e você começa a praticar isso na sua vida, por mais que seja contrário ao que todo mundo espera, você verá o sucesso e você causará espanto na vida das outras pessoas. Você causará espanto na vida das pessoas que eventualmente até duvidam de você. Vez por outra, ou talvez quase sempre, alguém duvida de você, duvida da sua capacidade, duvida das coisas que você sabe fazer. Mas eu digo para você que tem alguém que não duvida, e esse alguém é o Senhor. Esse alguém é o Senhor, ele sabe por que ele não duvida? Porque ele conhece você inteiro. Ele conhece você inteira, ele sabe do que você é feito, ele te conhece plenamente. E esse conhecimento dele sobre você faz com que ele ofereça para você o melhor, faz com que ele ofereça para você aquilo que realmente produz transformação, aquilo que realmente produz uma transformação completa, plena, absoluta. Entenda, o que o Senhor quer fazer na sua vida é transformar. Veja, sabe aquele provérbio, transformar, é um provérbio popular que é baseado nesse texto que a gente leu. Foi da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. Sabe, esse texto muitas vezes é pregado assim, a transformação da vida de alguém. Né? Antes era uma vida sem sentido, sem sabor, porque a água é sem sabor, mas a água tem nutrientes, a água, ou água contém substâncias, ou a água é a substância necessária para a manutenção básica da vida. Você com água e alguma proteína, você consegue viver muito tempo. Viver até o fim da sua vida. Agora entenda que ele oferece para você o melhor e ele dá sabor. Ele dá sabor para a sua vida. E o sabor faz com que a gente tenha prazer na nossa existência. E há uma grande revelação nesse texto. E a revelação que há nesse texto é que o Senhor Jesus, ele dá prazer, ele transforma a vida de uma pessoa.
uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida sem sabor, sem cor. Ele transforma e ele faz com que essa vida que antes era sem sentido fique absolutamente irresistível. Sabe, o vinho, por mais que eu seja abstêmio completamente e não estimule ninguém de maneira alguma a tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, eu particularmente eu sou contrário ao consumo de bebidas alcoólicas. Mas uma coisa que acontece quando alguém toma vinho é que aquela pessoa fica alegre. É uma das características do álcool. Liberar algumas áreas do cérebro para que a pessoa fique desinibida. Veja, eu não estou dizendo para você tomar alguma bebida alcoólica, pelo contrário, eu disse o contrário disso. Não beba. Eu sou abstêmio, não bebo há mais de 20 anos. Mas, o que eu digo para você é se você tomar o vinho que vem do Senhor, esse vinho do Senhor que é impregnado pelo Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar a sua existência, ele vai dar sabor à sua existência. E vai fazer com que você não simplesmente tenha uma vida transformada, mas seja capaz de transformar a vida de outras pessoas. A simples presença, a sua presença em algum lugar, se você é transformado pelo Espírito Santo, transformado pela ação de Jesus, a sua simples presença em algum lugar produz transformação, produz espanto. Alguém vai pensar assim, puxa, mas eventualmente numa situação complicada, alguém vai dizer assim, puxa, mas por que você está encarando as coisas do jeito que você está encarando? Por que você está agindo dessa maneira? E você vai poder dizer, eu estou encarando a minha vida desse jeito, ou essa situação desse jeito, porque o Senhor Jesus está comigo. Porque o Senhor Jesus está junto de mim. Entenda. Entenda que o que Ele tem para você é melhor do que você pode imaginar. O que Ele tem para você é melhor do que você sequer sonhou algum dia na sua vida. O que Ele tem para você é de transformar a realidade. O que Ele tem para você é de mudar completamente todos os parâmetros. Todos os parâmetros. Ele muda a direção da sua vida, ele muda as suas certezas, ele muda, ele transforma princípios. É importante você ter princípios, mas é importante você ter os princípios certos. E os princípios certos vêm da palavra de Deus, vêm do Espírito Santo e são ensinados na Bíblia. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos apresenta aquilo que é realmente bom, aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida. Quando aqueles serviçais, contratados provavelmente para ajudar naquela festa, levam aquele vinho para que o anfitrião contratado, o mestre-sala, experimentasse, ele fica encantado com o sabor, com a transformação, com o dulçor, com a qualidade. Sabe, o que Jesus faz na sua vida é transformar você plenamente. Ele transforma plenamente você, de dentro para fora. Ele tira você de um lugar, de uma situação de conformidade e transforma aquilo que você julgaria que te causaria desconforto. Ele transforma aquilo e usa aquilo para impactar a sua vida de maneira profunda e usa aquilo para impactar a vida de outras pessoas, porque há transformação na sua vida, a transformação na sua vida transforma a vida de outras pessoas. Então compreenda que você precisa
estar preparado. Não significa que ele não vai, que o Senhor não vai atender você quando você estiver desesperado, mas significa que você precisa estar preparado. Significa que buscando a orientação de Deus, você precisa obedecer o que ele falar para você. E significa que, estando preparado ou não, mas buscando a orientação do Senhor, obedecendo as orientações dele, ele causa transformação, e a sua transformação na sua vida, a transformação que o Senhor propicia para você, essa transformação faz com que outras pessoas também sejam transformadas. Faz com que a sua vida tenha sentido, faz com que a sua vida tenha significado. E certamente Deus te chamou para que você impacte a vida das outras pessoas. Não simplesmente para você ser mais uma pessoa, mas para que você impacte a vida das pessoas de maneira profunda. E eu quero encerrar essa mensagem, porque você sabe, a Josiane, ela trabalha como diretora num CEMEI, né, num Centro de Educação Municipal Infantil. E lá nesse CEMEI, que é como se fosse uma creche, algumas situações, algumas nos dão muita tristeza em relação a algumas situações que elas enfrentam lá, todas as profissionais que trabalham lá. Mas há tanta transformação que você vê sendo... Há tanta coisa linda que acontece lá naquele lugar também. E uma das coisas que me impactaram foi um trabalho de uma das professoras. Todas elas, com certeza, têm agido dessa maneira, mas uma delas, a qual eu tive acesso, me causou profunda alegria saber o quanto ela é inspirada por Deus a transformar a vida de outras pessoas, e de pessoas tão pequenininhas como os aluninhos que elas têm. Ela tomou a responsabilidade de realizar um trabalho que pudesse marcar a vida daquelas crianças. E sabe, o que ela fez foi sensacional. Ela produziu um determinado material que, além de ser impactante para a vida daquelas crianças, instruía os pais a estarem junto com os seus filhos. Sabe, o que o Senhor ensina para nós é isso. O que o Senhor ensina para nós é que nós podemos tocar profundamente a vida de alguém. Que nós podemos tocar profundamente a vida de uma pessoa. Basta que você se coloque na presença dele. Basta que você se coloque na presença do Senhor e ouça a voz dele. E certamente você vai ser instrumento de Deus. E certamente você vai ser instrumento de transformação. E então, que tipo de vida você quer ter? Uma vida sem preparação, uma vida de desobediência, uma vida sem gosto? Ou você quer ter uma vida cheia da presença do Espírito, cheia da manifestação da graça e da glória de Deus e do sabor que Ele proporciona, que Deus proporciona na sua vida? Eu espero que você faça a segunda opção e que você tenha uma vida cheia e plena na presença do Senhor. Deus abençoe você. Então, que bom que você pôde estar junto comigo e que eu pude estar junto com você durante esses minutos. Essa última hora certamente foi muito boa para mim.
Certamente, eu quero dar um testemunho para você. Eu me sinto muito tocado pelo Espírito Santo por ser usado por Ele para trazer a palavra de Deus até você. E é uma responsabilidade muito grande. E a cada semana que eu preparo a minha mensagem, certamente todas as semanas, quando os meninos preparam a parte deles, sendo a música, sendo a edição do vídeo, certamente eles também se sentem como eu me sinto, impactados pela importância do que estamos fazendo. Sabe, o que nós estamos fazendo vai ficar para a história. Quem sabe daqui a alguns anos, o que a gente está falando, o que a gente está produzindo, possa ser reunido por alguém e ser estudado. Eu não tô brincando, eu estou falando sério. Porque muitos dos textos e muito do que a gente entende a respeito da fé em Cristo, da igreja, nós temos através da leitura de textos antigos que foram produzidos por pastores, por ministros, por irmãos que, empenhados em compartilhar a palavra de Deus, escreviam, pregavam, anunciavam a palavra aonde quer que estivessem. E esses textos serviram para nós, para hoje entendermos os caminhos certos e os caminhos errados. Entendermos como Deus agiu no passado e entendermos como Deus age nesse momento. Então, quem sabe o que a gente está fazendo, com certeza, não é quem sabe, com certeza, o que estamos fazendo, o que estamos vivendo hoje, entrará para a história da igreja. Certamente o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, esses ensinamentos com outras pessoas, fará com que muitas e muitas pessoas daqui a 15, 20, 30, 100 anos possam ter acesso à fé em Cristo, como você teve acesso à fé em Cristo. Então, querido, não desperdice nenhum momento. Não desperdice nenhuma oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Eu quero lembrar você que quem encerra o culto não sou eu, é você. De mãos dadas, orando, clamando pela presença do Senhor. Então, nesse momento, eu deixo a você a bênção apostólica. E eu clamo que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, comigo, com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma semana cheia e plena e uma semana alegre na presença do Senhor. Deus te abençoe. Até semana que vem.